Oi, turma, do livro Alânia Áurea Gonçalves. No capítulo 10, eu fiz um resuminho aqui para fazer um levantamento assim dos tópicos mais importantes, né? Então, a gente teve Janel e Otton se encontram em Alânia, na praça, para assistirem uma mensagem de uma seguidora do Buda. No mundo ocidental, seguimos Jesus e no oriental, Buda. Porém, não há contradição em seus ensinamentos. Buda veio antes de Jesus e ele já passava alguns ensinamentos assim muito semelhantes ao de Jesus, né? Dr. Fergus pede a todos que assistam à oradora para dar-lhe um presente, materializando flores através do pensamento. A oratória da seguidora de Buda foi sobre reforma íntima. Então as pessoas se juntaram, mentalizaram flores e conseguiram materializar essas flores para a chegada dessa oradora. E ela foi falar sobre reforma íntima. O que a gente entende sobre reforma íntima? Quando nós vamos seguir alguma religião, geralmente elas falam que você vai para o céu, para o inferno, né, de acordo com aquela religião, os preceitos dela. Então você tem que seguir os dogmas, os rituais. Se você for de acordo com aquela religião, você vai se dar bem e vai para o céu. Se você não for de acordo com aquela religião, você vai para o inferno. Ou seja, está dependendo da religião para você ir para um lugar ou para outro. No Espiritismo isso não existe. No Espiritismo tudo depende de você, de mais ninguém. Então nós não temos alguém que represente o Espiritismo, que vá lá na frente para ser orador e você tem que ficar preocupado se aquilo que ele fala, ele faz, porque quem está lá na frente fazendo a oratória, geralmente é uma pessoa tão imperfeita quanto qualquer outro que está sentado ali assistindo. Mas uma pessoa que estuda, que tem um pouquinho de conhecimento e que pode passar um pouco daquilo que sabe. Mas não dá para seguir aquela pessoa. Assim como tem religião que o padre, por exemplo, homem santo, homem que representa Deus. Nossa, quem acredita que o padre é o representante de Deus, adora o padre como adoraria a Deus. E sendo que o padre é um homem comum, de carne e osso, um espírito em evolução como qualquer outro. Na doutrina espírita, a gente entende que a reforma íntima é o teu passe para o inferno ou para o céu, se for levado ao pé da letra essas palavras. Né? Ainda hoje na hidroginástica nós estávamos brincando, né, de maneira saudável, mas foi colocado... se existe céu e inferno, não tem um meio termo, aí a gente brincou, meio termo é aqui, né? É aqui que a gente passa a peneirar para ver para onde que nós vamos. Mas, na verdade, não existe só o céu e o inferno. Existem várias moradas na casa do meu pai. Então, existem vários mundos de acordo com uma série de segmentos de acordo com a evolução de espíritos. Então, existem mundos muito infelizes, os outros mais ou menos, prova e expiação, regeneração, mundos felizes. Então, nós sabemos que existem uma série de tipos de mundos. E esses tipos de mundos, então, fogem um pouco do que seria céu e inferno. E ninguém está condenado a viver a vida toda, o resto da vida toda no inferno ou o resto da vida toda no céu. Nós, à medida que vamos evoluindo, através da nossa reforma íntima, através do nosso burilamento pessoal, do nosso conhecimento, da nossa moral em desenvolvimento, a gente vai seguindo para outros planetas mais evoluídos, como aqui na Terra, está tendo a evolução do nosso planeta de prova e expiação para regeneração. Vão ficar aqui somente os espíritos que são bons. Vai ter coisas ruins ainda acontecendo? Sim, mas bem menos do que acontece hoje. Os espíritos mais primitivos, que agem mais por instinto, que são muito atrasados moralmente, eles não vão mais ficar nesse planeta. Eles vão para um outro, onde esse outro é como se fosse a Terra no começo da época lá, da Idade das Cavernas. Então, esses espíritos têm um conhecimento grande, porém não têm moral. Então, eles vão para outro planeta para levar o seu conhecimento, ajudar esses espíritos que estão no outro planeta atrasados a evoluir na questão da inteligência. E com isso se espera que eles também desenvolvam a parte moral que eles não adquiriram até agora. Ludwig surgiu
Otton e Janel comentavam sobre esses espíritos mais elevados, como vivem, não precisam mais reencarnar e sempre estão em estado de felicidade, visitando lugares para esclarecer espíritos menos elevados. Então, à medida que a gente vai elevando, não tem essa de descanso eterno. Não tem essa de, eu vou para um jardim onde só tem flores e não vou fazer nada. Se você quer folga, você tá tendo aqui. Aqui, que nem ontem, eu e o Mike, nós deitamos no sofá, ficamos lá assistindo o filme o dia inteiro. Se a gente quer um pouquinho de folga, é agora. Porque no plano espiritual, à medida que a gente vai evoluindo, não se tem folga. Tem mais trabalho. Quando o espírito tem um desgaste energético muito grande, às vezes ele vai fazer um trabalho no umbral, por exemplo. Para o espírito que é mais elevado, ele gasta muita energia. Então ele volta cansado de lá. Ele precisa reabastecer essa energia. Aí sim é dado a ele um pouco de descanso. Aí ele vai assistir uma peça de teatro, ele vai ouvir um coral, ou ele vai assistir uma palestra, ou ele pode até mesmo deitar e descansar. Porém, ele tem um tempo muito curto para descansar, porque o espírito não é que nem a carne, que exige 8 horas de descanso diário. O espírito, rapidamente, ele consegue se revigorar, principalmente pelo conhecimento do espírito mais elevado. Então, não existe no plano espiritual mais evoluído o tal descanso eterno. Esqueçam. Discutem como o pensamento é bom ou ruim para o perispírito, ajustando ou desajustando. Então, nesse capítulo 10, nós também vimos o quê? Que através do pensamento, o espírito agrega coisas boas ou ele agrega coisas ruins para ele. Ele passa coisas boas ou ele passa coisas ruins também. O pensamento é a essência do espírito. O pensamento, junto com o lado emocional, eles trabalham juntos. Porém, o emocional ele é meio sem freio, né? Nós somos muito impulsivos emocionalmente, porque nós somos imaturos ainda. Agora, quem vai frear o emocional? O intelectual, o conhecimento, a consciência. Que se for imatura também, ele não consegue equilibrar. Então, esse desajuste do pensamento, eu posso plasmar coisas boas e eu posso plasmar coisas ruins. Eu posso levar as pessoas bons fluidos, eu posso levar maus fluidos. Então, como é importante a gente vigiar o nosso pensamento, a gente ter consciência daquilo que está pensando, daquilo que está desejando para o próximo e para nós mesmos. Então, aqui eles discutiram muito sobre o que o pensamento agrega no nosso perispírito. Se eu começo a mandar pensamentos, sentimentos ruins às pessoas, o primeiro a sentir sou eu. O meu perispírito vai guardando lixinho. Se eu penso em coisas boas para as pessoas, plasmo energia positiva, o primeiro a sentir é o meu perispírito. Então, a Patrícia mesmo tem um problema muito sério. Eu tenho a doença chamada poliomielite. Como uma doença dessa que estava no meu DNA, podendo ou não estourar, estourou. Levou aí quase 50 anos para ela estourar. Eu tive uma vida saudável a vida toda. Só que aí quando chegou nos meus 40 e poucos anos aí, a doença estourou. O que acontece para essa doença ter estourado? Uma doença rara, não tem cura, justamente o acúmulo de lixo no meu perispírito. Chegou uma hora que o lixãozinho aqui estourou. E para onde que foi o lixo? Para todo o perispírito e juntamente o corpo físico. Então, quando as pessoas falam para mim assim, mas poxa, eu olho você assim, andando tal, antes você andava, corria, né? Você tinha uma disposição completamente diferente hoje, não tem cura, as pessoas olham com dó até, né? Eu falo, gente, não tenham dó. Ora por mim e seja feita a vontade de Deus. Se eu tiver que andar melhor, se eu não tiver que andar, se tiver que acontecer, se não tiver que acontecer, tá na mão de Deus. Não sou daquele tipo que, Deus não quer que eu ande, então não vou andar. Eu tô fazendo minha parte, eu faço exercício, eu tomo remédio, eu vou no médico, eu procuro tomar cuidado para não ter as quedas, mas eu levo como se fosse algo natural. Se eu não tivesse o conhecimento que, graças a Deus, eu obtive, aí sim eu ia falar, poxa,
Por que um negócio desse aconteceu comigo? E o que é pior, aconteceu 2 vezes na mesma casa, porque o meu irmão também tem. E é doença rara, não é uma doença que pega fácil assim, que acontece fácil, não. Então, a gente vê que o desajuste do nosso perispírito através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, fizeram com que o nosso corpo pagasse. E agora tem que pagar. Só que a gente não tem que pagar chorando, reclamando, né, blasfemando. Não, a gente vai pagar com honra, trabalhando ainda para viver o mais que a gente puder. É assim que funciona. No plano superior, é fácil materializar pensamentos. Aqui na Terra é mais difícil, pela matéria densa que envolve o perispírito e o nosso espírito. Ainda bem, pois sendo atrasados como nós somos, poderíamos materializar muitas coisas ruins, vindas do pensamento. Então, graças a Deus, a gente tem a dificuldade para materializar os nossos pensamentos. No plano espiritual, pensaram nas flores durante a preleção e as flores apareceram. Agora, pensa nós encarnados, pensando em trair o nosso cônjuge e acontecendo. O nosso pensamento chegar até a outra pessoa e a gente ter um relacionamento com uma outra pessoa e trair o nosso cônjuge. Pensa uma hora de ira, de raiva, eu materializar pensando em derrubar uma pessoa, espraguejando uma pessoa, praguejando, né, que fala, praguejando uma pessoa. Ah, eu quero que ela morra. Aí eu consigo materializar isso, a pessoa, pum, cai dura na minha frente. Então, graças a Deus, o nosso pensamento não tem esse poder todo de materializar, porque essa carne densa não deixa. Graças a Deus. Porque do mesmo jeito que tem gente boa, num momento como esse mesmo, que a gente está falando muito do Rio Grande do Sul, orando, pedindo a Deus que socorra aquelas pessoas, se a gente conseguisse materializar toda a vontade de socorrer essas pessoas, seria maravilhoso. Mas pelas nossas imperfeições, a gente não vai só materializar coisa boa. Então, pensando nisso, Deus não permite que essa carne aqui materialize com facilidade aquilo que o nosso pensamento está pedindo. Quando estamos pensando em coisas boas, logo ocorre algo para tirar o foco e sentirmos culpados. E nós não devemos. Então, Pedro acho que era o cara assim mais atrapalhado de todos os discípulos, né? Porque ele queria ser muito correto, ele era muito duro, muito rígido, né? Ele era aquele zangado dos 7 anões, né? Então, Pedro, ele era muito, mas muito ali, duro, por querer ser tão correto. Só que toda vez que ele se colocava numa situação que ele queria agir de tal forma, ele agia de uma forma contrária. Ele falava, eu não sei o que acontece. Eu quero tanto fazer uma coisa e quando chega na hora de fazer, eu não consigo. Aí ele se culpava, se martirizava. Aí Jesus falou para ele, vai treinando, Pedro. Calma, você chega lá. E nós temos muito disso. Nós pensamos em coisas boas, aí acontece alguma coisa de ruim, pronto, nosso dia acabou. A gente sai de casa, fala, hoje é segunda-feira, eu vou trabalhar bem, a semana é longa, eu vou procurar ser uma pessoa camarada com todo mundo no serviço, eu vou procurar não me irritar com ninguém no ônibus, eu vou procurar trabalhar de boa. Se o patrão vier falar alguma coisa atravessada, eu não vou nem ligar. Eu sei que essa semana vai ser a semana. Você coloca o pé na calçada, o cachorro foi lá e rasgou todo o teu saco de lixo, a tua calçada tá podre. Aquilo te irrita, teu dia acaba ali. Você já quer excomungar o cachorro, você já quer pegar o cachorro pelo pescoço, você já tem bronca do vizinho que aproveitou e jogou o lixo dele no meio. Teu dia acabou, tua semana já era. Aí depois você fala, putz, me deixei levar. Não era para mim ter ficado irritado daquele jeito, não era para mim ficar bravo com o cachorro nem sabe o que tá fazendo, coitado. Aí a gente começa a se culpar. Eu deveria ter agido de uma forma, mas agi de outra. Não se culpe, nós somos imperfeitos. Nem Jesus nos culpou quando estava na cruz, por pior que nós fomos lá no passado.
Então não vamos nos culpar. Se perdoe. Errou, errou. Fazer o quê? Peça desculpas a você, porque mais uma vez você falhou com você. Limpa teu perispírito desse pensamento negativo. E peça desculpa. Se você feriu, machucou alguém. Se a pessoa te desculpar, ótimo. Se ela não desculpar, quem está guardando lixo é ela. Aí já não é com você. Se o teu arrependimento é verdadeiro, o que vale é isso. Você fez sua parte. Agora, se o teu pensamento é pedir desculpa da boca para fora e por dentro você fala, não, o que eu fiz está certo e eu fiz mesmo e vou fazer outra vez, mesmo os outros achando que eu estou errado e eu estou certo, que a gente tem muito disso, né? Então, a gente tem que reconhecer as nossas falhas. Falhou? Ótimo, então consciência, falhei. Agora eu preciso corrigir isso. Preciso limpar isso de mim. Eu limpo comigo e limpo para aquele com quem eu falei ou fiz algo que não foi legal. Na página 95 aqui do nosso capítulo, está falando como combater o descontrole emocional. Então tem uma receitinha aqui que eu vou ler bem devagar. Quem quiser depois, coloca isso pausado no vídeo para copiar e vamos exercitar isso aqui. Eu vou fazer. Para a gente poder ter um autocontrole, a gente precisa um trabalho firme de autoconhecimento, superação de traumas e vivências negativas do passado, conciliação com adversários, desenvolvimento de virtudes com humildade, paciência e gratidão. Então, como eu vou desenvolver e combater o negativismo dentro de mim? Ora, eu preciso me conhecer, ter o autoconhecimento. O que é que me fere? Cada vez que me toca, eu fico uma pilha. Eu resolvo dar o troco. Eu fico nervosa. O que é que bate em mim e que machuca? Eu tenho que superar isso. É um trauma. É uma vivência negativa que eu tive, seja no passado próximo dessa encarnação ou no passado de uma outra encarnação. Isso me machuca. Cada vez que alguém fala em determinado tema, uma palavra, ou me mostra uma determinada situação, aquilo mexe muito comigo. Eu tenho que superar. Porque senão, aquilo que mexe muito comigo, meu pensamento já roda numa série de coisas negativas e eu vou descontrolar o meu emocional. Então, tudo que é negativo, que me aponta para coisas negativas, eu preciso superar. E às vezes não é uma coisa de psicólogo, psiquiatra, neuro, às vezes está dentro de mim mesmo, é algo que eu preciso ajustar. E eu consigo, se eu quiser. Força de vontade, exercício. Todo dia exercitar isso. Antigamente, quando se falava a palavra traição, gente, como aquilo doía dentro de mim, mas doía fundo. Eu não aceitava pessoas que traíssem de jeito nenhum. Eu criei um monte de confusão por conta dessa palavra traição. Aí, eu passei em família, eu passei casada, eu passei com 4 experiências de namoro, passei com filho, passei com amigos, que eu achava que eram amigos, passei no meu trabalho, então, nossa, como eu passei. Essa palavra me perseguiu a vida inteira. Quanto mais me dói, mais eu tive exercício com essa palavra. Até o último relacionamento me ensinar o seguinte: eu já sabia a parte teórica, mas a parte prática eu não tinha absorvido ainda. Aí eu entendi de verdade. O problema de quem trai não é quem recebe a traição, é quem está traindo. O problema do ingrato ou daquele que está querendo mentir, omitir, esconder algo da outra pessoa, o problema está nele, não está em você.
Lógico que a gente não vai dar a cara para bater como se diz lá na escritura, ao pé da letra. Quando se fala, né, que Jesus disse, dá outra face, não significa que é para você ser espancado. Se a pessoa está te fazendo mal, dá outra face para ela. Faz o bem. Não é para você dar a face para ele te socar. Você deu essa face que ele te fez mal, então dá outra. Mostra o outro lado para ele. O lado do bem. Eu não tenho condições ainda, por mais que eu já tenha passado por uma série de situações, de superar e conviver com uma pessoa que me trai. Mas hoje eu já não tenho mais mágoa. Eu não guardo mais rancor. Graças a Deus o meu coração tá limpo. Eu olho para trás assim e vejo as coisas que aconteceram, elas não me ferem tanto. Mas quando alguém fala em trair, bate ainda aquela dureza do tipo assim, eu não aceito. Não aceito porque eu não faço. Então eu não aceito que façam comigo. E não aceito que façam com alguém próximo. Eu acho que é uma coisa de injustiça. Então eu ainda estou tentando reverter isso tudo do tipo assim, a justiça quem faz é Deus, não sou eu que tenho que julgar. Lembra aquela passagem que fala, não julgue para não ser julgado? Então, eu estou tentando aprender essa parte. Olha como é difícil um espírito elevar. Não é fácil, não. O fato de alguém mentir, omitir, esconder, para mim é trair. E isso endurece. Eu não desejo o mal, eu não tenho mais aquela ira, aquela raiva. Um dia ela vai se lascar também, não sei o quê. Eu era assim, explosiva. Eu não tenho mais isso. Meu coração tá limpo. Mas eu não me deixo contaminar. Quando eu percebo que tem algumas conversas desse tipo, eu seleciono bem as pessoas com quem eu vou conversar, porque eu não quero esse tipo de conversa. Ainda me endurece. Esses dias atrás, uma amiga falou para mim assim, você bem que podia trabalhar no atendimento fraterno do centro espírita, já que não tá dando para você subir a escada e fazer a apometria. Falei para ela, tem coisas que ainda tá aqui, ó, endurecido. Se eu for fazer atendimento fraterno e aparecer uma pessoa que traiu ou que trai, eu sei que eu não vou conseguir dar o atendimento legal, porque bate aquela dureza e eu ainda vejo o ser humano do tipo assim, meu, você tá fazendo isso porque você quer, você sabe que tá errado, você tá fazendo por quê? Então, quem sou eu para chegar numa pessoa que tá passando por um sofrimento e falar um negócio desse? Eu não vou ajudar em nada, porque eu vou estar julgando. Então, tem coisas que a gente precisa passar para aprender. Eu sei que eu ainda vou ter testes a respeito disso, porque é uma lição que eu ainda não aprendi totalmente. Eu estou aprendendo a perdoar, lavar as mãos e deixar cada qual colher o que planta. Se traiu, se mentiu, se omitiu, o problema é dele. Não é meu. Eu não vou carregar. Eu não vou desejar o mal para aquela pessoa. Eu não vou ficar furiosa com ela, porque é mais um entre tantos que já fizeram isso comigo. Então eu já estou calejada, vamos dizer assim. Mas eu não consigo aceitar isso do ser humano. Eu não consigo achar isso normal. Por pior que o espírito desse humano, desse ser, seja. Porque eu acho que está tão estampado que trair, mentir, omitir, esconder sempre dá resultado negativo. Por que as pessoas ainda fazem isso? Mas aí cai naquela, tem pessoas que roubam, matam, estupram e sabe que também está tudo errado e continua fazendo, não é isso? Então, cada um dá aquilo que tem. Isso mostra o atraso desse espírito. Ele é digno, não de dó, mas da nossa caridade. Olha para um cara desse e a gente tem que ter, no mínimo, misericórdia, perdoar, porque realmente o espírito daquele ser ainda está muito infantil, muito imaturo, e não reconhece a responsabilidade que é lidar com outras pessoas, que vem através dos princípios e valores do respeito, da responsabilidade, da empatia, da cumplicidade, da reciprocidade. Então, esses valores essa pessoa ainda não tem. Se tem, está estampado só, ainda não internalizou. Por isso que trai, por isso que mente, por isso que esconde.
Então, se eu quero me manter equilibrado emocionalmente e espiritualmente, eu tenho que compreender tudo isso que o outro carrega de negativo, porque eu também um dia carreguei. E aí é onde a espiritualidade vem e puxa minha orelha. Fala, na outra encarnação, você foi o bicho, Patrícia. Você enganou, você mentiu, você escondeu, você traiu. Agora está sentindo na pele. Então, paciência que você está lá, chegando lá. Você está aprendendo. E eu, como recebia esse puxão de orelha, então eu fiquei mais resignada. Por isso que, diante das provações, eu falo, eu acho que ainda tenho mais algumas para passar. Se eu tiver um outro relacionamento, eu creio que vai vir mais alguma bucha para eu tentar desatar o nó. Porque ainda não foi totalmente desatado. Eu sinto isso no meu íntimo, né? Vamos ver. Talvez não. Talvez Deus tenha misericórdia e fale, não, ela já apanhou pra caramba, vamos trazer uma pessoa do bem que venha ser mais cúmplice, mais amigo, mais verdadeiro com ela. Ela já aprendeu o suficiente nessa encarnação. Tá na mão de Deus. Mas, sabendo que vão ter pessoas assim, que vão desajustar o nosso íntimo, nós temos que aproveitar essas vivências negativas como aprendizado para estruturar, fortalecer o nosso íntimo e não se deixar bater, tá certo? Então hoje eu só procurei fazer mesmo uma pincelada no capítulo anterior, porque chega sábado, domingo, a gente acaba esquecendo o que foi dito na sexta, né? Aí a gente dá continuidade amanhã no capítulo 11, onde vai falar assim, tudo vai passar. E vamos ver se tudo vai passar mesmo.